Olá pessoal, aqui é o Ezequiel Vedana e hoje nós estamos indo para a segunda aula, o segundo módulo do nosso curso Manual para Empreender. O objetivo desse curso é ajudar você, brasileiro, que deseja ter o seu negócio. E nesse curso nós vamos trabalhar todas as áreas para ter uma empresa de sucesso. Veja bem, eu empreendo há mais de 20 anos, já tive mais de 4 negócios. E mesmo assim, para cada negócio é um tipo diferente de trabalho, de esforço e de resultado também. A aula 2, que nós vamos trabalhar aqui agora, todos juntos, ela trabalha aqui o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Definições, mercados e modelos. Nós vamos entender qual empresa é a sua, qual que é o idioma que você fala nessa empresa. Veja bem, assim como nos esportes, futebol, vôlei, tênis, basquete, a bola não é a mesma, o sapato não é o mesmo, né? A roupa que você veste não é a mesma normalmente. Então, o que muda se tudo é esporte? Para cada resultado que eu estou buscando, o meu esforço e o meu equipamento, a minha comunicação, a minha técnica precisa ser diferente. Assim é no mundo dos negócios. É mais fácil do que parece, viu? Parece meio difícil, meio complicado. Eu não sei qual que é o negócio que você está tentando iniciar ou está começando, mas vem junto que nós vamos trabalhar um pouquinho agora e vamos trocar uma ideia, principalmente sobre o conteúdo. Vamos lá. Quando você abre uma empresa, deixa eu jogar aqui em tela cheia. Quando você abre uma empresa, você pensa assim, eu preciso ter um produto, eu preciso vender, eu preciso simplesmente começar a falar para as pessoas o que eu estou fazendo. Mas na prática não é bem assim. Queria que fosse, mas não é bem assim. Vamos lá. Olha só, por exemplo aqui, né? Se eu colocar aqui todas as áreas que você precisa trabalhar dentro da empresa. A primeira fase aqui é a fase da descoberta. Por que é importante a fase da descoberta, tá? A fase da descoberta é importante porque às vezes você só tem uma ideia, mas você não sabe de fato exatamente se essa ideia ela é muito positiva, se ela é boa, se é legal, se vale a pena ou não. Então você precisa partir primeiro para uma descoberta. Descoberta é de fato o caminho aonde você vai identificar se aquele problema que você está tentando resolver é um bom problema. Vamos lá, é um bom problema? Qual que é a ideia que eu tenho em cima disso? Validei o problema, não somente a ideia. Solução, validei a minha solução e o go-to-market. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais o go-to-market mais para frente e eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas terminações e tudo mais. Aí então você resolveu essa parte aqui da sua empresa, aqui da ideia e tudo mais do começo, né? Vamos puxar aqui, ó. Isso. Então o que acontece? Feita essa parte, agora eu vou para o mercado. Então, dentro do mercado, eu preciso entender quais são os canais. Geralmente são 2 canais que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos com o canal de tração e o canal de distribuição. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu vou botar aqui tração e distribuição, só para você saber aqui um pouquinho e estar acompanhando. Mas dentro disso também a gente começa a estudar o marketing, as vendas, as apresentações, a escala. Tudo isso a gente precisa começar a trabalhar na área do mercado dentro da nossa empresa. Ok, veja bem, já encontrei um problema, já pensei como resolver, já validei que o problema é importante, a solução é importante, consegue resolver, já sei como eu vou entrar no mercado. E agora o mercado, como é que eu vou ter tração, como é que eu vou distribuir, como que eu vou fazer o marketing disso, como que eu vou vender isso, como que eu apresento isso, como que eu escalo essa apresentação. E ao mesmo tempo, essa parte parece já muita coisa, mas ainda estamos na metade. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem operação. Então dentro da operação é dinheiro. Né? Da onde vai vir o dinheiro para começar? Da onde vai vir o dinheiro para bancar a minha operação? Da onde vai vir o dinheiro para mim mesmo me manter? Ao mesmo tempo, né? A infraestrutura que eu preciso de um escritório, eu posso ir para um coworking, eu posso trabalhar de casa, ou eu preciso ter maquinário. Não, a solução que eu desenvolvi vai funcionar, mas você precisa comprar um foguete da SpaceX. Não vai funcionar muito bem não, provavelmente vai ser um pouco mais desafiador para você, né? Mas os produtos que você trabalha, como você produz ele e o time que executa isso. Então veja bem, olha quanta coisa, quantas áreas nós estamos falando aqui, de fato, da empresa, aonde nós vamos ter que operacionalizar. Deixa eu voltar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Então, o que acontece? Todas essas áreas. Agora, indo, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar essa tela que fica melhor para vocês me verem. Então, aqui, no ponto seguinte, a gente tem suporte, fornecedor. Da onde eu compro produto ou serviço, quem me entrega. É importante você saber
O que você faz sozinho, o que você faz com outros, né? Aí você tem terceiros. Isso eu faço, isso eu terceirizo, isso aqui a pessoa me entrega semi-pronto e eu finalizo. Então, às vezes você trabalha com produto como eu já trabalhei com produto químico. Então você precisa ter regras, né? Regulamentação, certificações. Então tem toda essa área legal, jurídica. Né? Vou trabalhar com advogados, vou trabalhar com engenheiros, é na área da construção. Eu não sei o que você vai trabalhar de fato, tá? Eu não sei o que você vai acabar trabalhando de fato, mas o importante é você entender que são todas essas áreas que vão tocar a sua empresa. E você, como empreendedor, precisa, no mínimo, saber o que fazer minimamente em cada uma dessas áreas. Porque senão a sua empresa vai ter um desafio muito grande de execução, de crescimento, de trabalho no dia a dia, e isso no final te gera mais dor de cabeça. Eu tenho uma visão pessoal aqui de que o maior desafio para o empreendedor não é saber o que fazer, né? Ou como fazer. Ainda mais hoje, vamos lá, ainda mais hoje com redes sociais, internet, GPT, cloud, todas as ferramentas de automação. Então, sabe, está muito agilizado esse processo. O desafio é saber quando fazer. E mesmo sabendo tudo isso, a gente ainda erra. Mesmo sabendo tudo isso, a gente ainda falha no processo. E aí, olha que interessante, vou colocar aqui para você ver. Ó. A ordem importa. A maioria dos empreendedores tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa aprender a priorizar. Por exemplo, eu mentoro muitos empreendedores, empresários, e o que acontece, e é muito comum às vezes quando você está começando um negócio, a pessoa teve uma ideia, começa o negócio, né? E aí ela diz assim o seguinte, vou começar a empreender, vou começar a fazer um negócio, vou registrar minha patente, vou registrar a marca do meu negócio, porque senão alguém vai abrir uma loja de roupa com essa mesma marca, imagina eu não poder usar minha... Você entende? Faz sentido no primeiro momento, a pessoa não sabe nem de onde vai comprar o material, de onde vai vir o dinheiro, não sabe para quem vai vender, como vai vender, qual, o mercado. Então, todo esse desafio é muito grande para você considerar somente eu sei, eu faço, e sim ter um bom plano. Por isso que as empresas costumam fazer um business plan, um plano de negócios, onde nesse plano de negócio todas essas áreas precisam ser tocadas, digamos assim. Vamos lá. O próximo tópico aqui, para a gente ir avançando na nossa aula e ela não ficar tão extensa, é em qual mercado você vai atuar. Existem muitas terminações, B2C, B2B, B2G, né? B2B, B2C. O que é B2B, B2B? Todo esse to be aí que não é o verbo to be, tá? O que significa o B2B nos negócios, né? Eu vou botar aqui na tela para vocês verem aqui, eu vou rabiscar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui se chega na tela aqui. Beleza. Então, o que acontece, tá? O que significa todos esses Bs aqui, né? Por exemplo, quando você tem um B2B aqui, tá? Deixa eu diminuir o lápis aqui. Significa que é business para business, entende? Então, B2B nessa terminação significa que é um negócio que atende outro negócio. Ou seja, que vende para outro negócio. Se for B2C, né? O que significa o C do B2C? O que é esse C aqui? Isso aqui é customer. Ou seja, é venda para o teu consumidor final, ele é uma pessoa física, é para uma pessoa e não para uma empresa. Então, o B2B é venda para uma empresa, B2C, venda para pessoas. E aí você tem o B2G. O que seria o B2G, né? O B2G, digamos assim, é para governo, tá? É para governo. Se você tem aqui, por exemplo, B2, vamos lá, o C aqui, por exemplo, né? Então a gente está falando que você vende para um negócio e este negócio vende para uma pessoa física depois. Esse é um outro modelo. Você também pode atender um negócio que vende para outro negócio. Eu trabalho com isso. Eu vendo para um distribuidor, esse distribuidor vende para outra empresa. Que modelo de negócio é esse? B2B2B. Entende? Então você vai ter todas essas variações aqui dentro desse fluxo. Então vamos lá, deixa eu jogar na tela aqui para você ver melhor. O que acontece? Venda direta para consumidor pessoa física. Qual que é o desafio desse modelo? Escala massiva e ticket baixo. O que significa isso? Você precisa ter muita gente e o volume de venda é baixo. Você vai vender 1 milhão para pessoa física? Só se você estiver vendendo imóveis de altíssimo valor, de altíssimo padrão, mas aí você não tem a escala massiva. Você tem um cliente por trimestre, sabe? Ou por semestre, ou por ano, dependendo do tamanho do negócio que você faz. Então, aí existe esse desafio
do mercado. Se você for trabalhar com o vou botar aqui na tela maior para você ver melhor. Ó. B2B2C é um intermediário. Você vende para a empresa que atende o consumidor. O seu desafio é a falta de controle do cliente final. Porque ele não é o teu cliente de fato, o teu cliente é o intermediário ali. Então você fica preso à forma que o seu distribuidor vai trabalhar. Temos também o modelo peer-to-peer. O que é o peer-to-peer? Que é o P2P, né? Ele é a conexão entre pessoas. Por exemplo, é quando você tem aquelas plataformas de empréstimo que uma pessoa empresta o dinheiro para outra pessoa, sabe? Então, por exemplo, esse é o modelo peer-to-peer que está aqui. É um modelo onde uma pessoa empresta para outra pessoa. Você tem o B2B básico, puro, que é eu sou uma empresa e vendo para outra empresa. Qual que é o desafio aqui? Ciclo de venda. Né? Esse é o maior desafio, o sales cycle. Por que o ciclo de venda é tão difícil? Porque geralmente o processo para uma empresa grande comprar o seu produto é muito demorado. Vai demorar, são 10 pessoas que tem que aprovar, ou que tem que revisar, e que tem que dizer, ok, vamos fazer ou não esse negócio. E o caso de vender para governo nem se fala, né? Ainda mais no Brasil, a gente sabe que a burocracia é grande. Vender para o governo exige muito planejamento, exige muito tempo. Os contratos, geralmente, quando vem e você tem sucesso, são longos, de muitos anos. Né? A gente está falando 5 anos de contrato para atender uma demanda de governo e tudo mais. Porém, você tem que tomar um cuidado muito grande pela legislação, pelo processo e também para não tomar um calote, porque às vezes acontece do governo simplesmente dizer não temos caixa, não vamos pagar os fornecedores e demorar 3 anos mais do que disse que ia te pagar. Então, cada lugar que você decidir vender o seu produto ou serviço vai ter o seu próprio desafio. Então vamos para o próximo conteúdo aqui. Quais são os modelos de negócios existentes? Né? A gente precisa entender também, de fato, quais são os modelos de negócio hoje que nós temos no mercado. Então, cada uma tem uma lógica de faturamento diferente. Modelo tradicional, vou abrir uma loja física, um restaurante, uma fábrica, depende muito da eficiência ali do negócio em si, da operação do dia a dia, né, para você ter fluxo de caixa e tudo mais. Vou abrir uma franquia, olha, eu quero um modelo já validado, que já identificou o problema, que já identificou a solução, que já sabe funcionar, que eu não me estresso com marketing e comunicação, vou abrir uma franquia, né, uma fast shop, vou abrir um McDonald's, vou abrir, enfim, um Burger King ou de alimentação, vou abrir, sei lá, uma empresa de colchão, não sei, uma franquia pronta. Isso reduz muito o risco de não ter sucesso, mas não garante 100% do sucesso, ok? Depois a gente fala mais. Você pode abrir uma empresa de tecnologia, geralmente uma empresa de tecnologia vai mais para o caminho de ser uma startup, né? Que eu, Ezequiel aqui, eu ainda tenho uma visão muito mais de que startup é a fase da empresa e não o modelo da empresa, né? Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, você não pode olhar para o Google e dizer, ele é uma startup, só porque é tecnológico, é escalável, é moderno. Não, ele já teve a fase de ser uma startup. Hoje ele é uma empresa normal. Então, às vezes tem empresas que passam 10 anos como startup, porque ela ainda está na fase de iniciar o seu negócio, né? Mas ali dentro de startup você tem uma infinidade de terminações, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas existe o desafio aí de escala, de processo, mercado que se movimenta muito rápido, né? Em quanto tempo as pessoas vão deixar de comer banana? Provavelmente vai demorar muito. Mas em quanto tempo as pessoas vão deixar de usar um GPT? Você entende que a tecnologia ela acelera o processo e você sabe qual é a versão do seu iPhone, por exemplo, entende? Né? Quem aqui usa o primeiro Motorola ainda? Não, mas a banana você está comendo ainda, a maçã você está... Entende? Então, o que acontece? Você trabalha num mercado que tem uma volatilidade muito grande, uma mudança muito grande. Marketplaces, muitos marketplaces, já passou a era de ouro dos marketplaces, né? Acredito eu. Mas ainda existem muitos. Um Uber é um marketplace. O que é um marketplace? É o que conecta duas pontas, um comprador e um vendedor, seja de produto, seja de serviço. O Mercado Livre é um marketplace, né? Então, você tem ali esse modelo. E como você ganha dinheiro ali? Por transação. Uma pessoa vendeu, ela é comissionada, ganha dinheiro aqui e acolá. Tem e-commerce, então vou abrir uma loja. Eu mesmo vou ter meu próprio e-commerce, ou talvez eu vou botar numa Amazon, numa Shopee, né? Então, assim, a margem é até que ok, mas você precisa ter volume. Vou abrir um site de dropshipping de capa de celular. Ok, é o mais vendido no Mercado Livre o produto. Ok, mas ainda assim, se não tiver volume, não vai fazer sentido. Ou assinatura. Aí você costuma ter muitos serviços por assinatura, né? Então, um Netflix, uma academia, às vezes as pessoas pagam aquelas assinaturas para receber produtos na sua casa todo mês. Então, existe aí sim
um mercado muito grande no modelo de assinatura, que aí, obviamente, você ganha a previsibilidade, mas o desafio é o churn. Nós vamos falar mais disso depois, que é o cancelamento. Ou seja, né, você, para valer a pena o teu modelo de assinatura, você tem que reter por muito tempo essas pessoas, porque senão não vai fazer sentido. Não existe nenhum modelo melhor ou pior, como eu coloquei aqui. Existe um modelo certo para cada problema, mercado e público. Então você precisa fazer esse estudo para ter uma chance de sucesso maior na sua implementação da sua empresa, do seu projeto. Vamos lá. Considerando os setores de tecnologia, eu fiz aqui a parte isso porque eu acho que faz bastante sentido. Dentro do setor de tecnologia, das startups, você tem ali diversos setores. Fintech, do setor financeiro, Legal Tech, setor jurídico, EdTech, né, de publicidade, ou recursos humanos, ou de saúde, ou de Clean Tech, que é para sustentabilidade. Então, o que acontece? O setor segmentou essas soluções dentro dos seus nichos de soluções e problemas e mercados. Então, eu trabalho resolvendo um problema num hospital com a parte tecnológica. Eu sou uma Health Tech, uma empresa que vende tecnologia de saúde. E aí o mercado, obviamente, inventou várias terminações, vários modelos, e é importante que você entenda, porque para cada terminação da tecnologia que você vai trabalhar, ela tem os seus próprios desafios, né? Então, uma fintech tem que lidar com a regulação do mercado bancário. Uma da saúde tem que entrar muito nessa regra da saúde, mas também, ao mesmo tempo, da privacidade de dados, da privacidade de informação, né? Uma legal tech, você trabalha na área jurídica, sem credibilidade, seu negócio não existe. Então, acho que esse acaba sendo o grande olhar sobre todas essas variações de tecnologia. E aí entra um ponto interessante aqui que eu quero agora gastar um pouquinho de tempo aqui com vocês. Você precisa aprender a linguagem do seu negócio. Eu falo sempre, se para o cara ser traficante, o cara ser da máfia, ele fala igual os mafiosos, ele fala igual os traficantes, você acha que para empreender você vai seguir falando de qualquer forma também? Não. Você precisa falar linguagem, né? Imagina, aqui extrapolando o caso, mas imagina você vai lá comprar aquilo que não deve, aí você chega lá e você diz, olá, caro senhor, eu gostaria de comprar o seu maravilhoso produto. Não, você vai chegar, e aí, qual é, mano? Sabe? Entende? Então, até para aquilo que não presta, você tem que usar a linguagem correta, imagina para fazer o seu negócio acontecer de verdade. Sabe? E você precisa aprender essas terminações. Por quê? Não só porque ganha tempo, mas porque padroniza a comunicação. Então, quando você fala determinado termo, toda pessoa daquele ambiente vai entender. Eu cresci num ambiente religioso. Meu pai é pastor, de igreja, ainda estou na igreja, participo, ajudo. Ali dentro tem vários termos que eu conheço, que são relativos àquilo, mas uma pessoa que talvez nunca pisou na igreja não vai entender. Até que eu explique para essa pessoa o que eu quero dizer com apenas um termo, talvez demore, não transmita a informação exatamente correta ou ideal. Então, entende? Para qualquer coisa na vida, você tem que falar a linguagem correta. E uma das coisas que é importante entender aqui é justamente a linguagem correta no mundo dos negócios. Então, vamos lá, a gente está falando, né, de várias coisas. Por exemplo, deixa eu botar em tela grande aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Pivotar. Né? O que é pivotar? Ah, eu vou pivotar meu negócio porque eu fiz o MVP e no KPI que eu tive de resultado do MVP não fez a pena, o payback era muito longo, então por isso que a métrica que agora eu vou olhar é a de MRR para ver se faz sentido e aí então eu vou lançar uma nova POC. Que? Sabe? Entende? Então assim, você precisa entender os termos. O que é pivotar, o que é tração, o que é métrica. Eu não vou explicar todos aqui, você põe no Google aí, sabe, GPT da vida, ou tira um print aqui, vai atrás, lê. Mas é importante você entender cada palavrinha, cada sigla, cada significado delas, porque isso vai fazer você ganhar tempo. Não é pura frescura, não é somente para, ai, nossa, o cara fica falando termos em inglês, nossa, que... Não, é para você entender a linguagem daquele negócio. É para você entender a linguagem. Você quer ser um empreendedor? Fale como um empreendedor. Comece falando como um empreendedor, entendendo os termos que o empreendedor usa, entendendo os termos que todo empreendedor vai usar na hora de se comunicar, um com o outro, mas também com o mercado. Próximo tópico, eu já falei na outra aula e vou repetir. Você precisa saber o seu perfil de empreendedor. Isso muda tudo. Você está empreendendo por necessidade, por oportunidade, ou porque você já teve vários negócios e gosta de empreender, ou você é herdeiro, né? Recebeu uma empresa da sua família, agora o que eu faço? Você pode até escolher o seu mercado, mas não escolher quem você é de fato.
Então o primeiro passo sempre vai ser um autoconhecimento honesto, para você definir a sua estratégia de trabalho, a sua estratégia de onde você vai trabalhar, qual mercado você vai trabalhar e tudo mais. Volto a tocar nesse tópico porque é muito importante, sabe? Então, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui, vamos lá. Você trabalhou a vida inteira na Petrobras, como engenheiro da Petrobras, estudando petróleo, tudo. Aí amanhã você vem e diz, olha, quero empreender, agora eu vou empreender numa empresa do setor financeiro, numa fintech. Eu quero resolver o problema dos brasileiros que não tem conta em banco. Esse é o problema que eu quero resolver. Por quê? Como você foi para lá? Você precisa ter uma explicação para você mesmo, sabe? Muito racional, que faça muito sentido, para você dizer de fato assim, poxa, vale a pena mesmo eu ir para esse setor, eu ir para esse mercado, eu trabalhar com esse produto, entendeu? E aí quando você decide fazer, vamos lá, execução é a palavra de ordem, né? Vou botar aqui para você. Execução é a palavra de ordem. Teoria bonita, nome bonito, saber as palavras, nada paga as contas. O que paga as contas são as ações, é a execução. Tem muita gente que pensa certo, mas não faz. Tem muita gente que faz errado, mas aprende rápido. O segundo sempre vai vencer o primeiro. Errar e errar rápido. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que eu achei bem legal, que é um trocadilho, que é o seguinte: falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Porque a gente no Brasil usa muito a expressão, né? Falei, tá falado e não se fala mais nisso. Nos negócios falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Por quê? Você não aprende empreendendo, você aprende errando. Assim que vem o aprendizado. E você só erra quando você executa. Então, por exemplo, você ficou lá anos e anos desenvolvendo um plano de negócio, um material, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo. Você ficou fazendo 1001 variações, mas nunca foi para a rua para testar. Sabe? Você nunca foi para a rua para validar o seu negócio. Isso não pode acontecer dessa forma. Você precisa executar. Porque com a execução você erra. Eu, por exemplo, quando lancei o PIP, o primeiro produto lá, eu tinha o modelo do produto, tinha o sistema desenhado, tinha tudo pronto. E aí comecei a vender. Parecia que tudo ia funcionar perfeito. Quase que 100% dos primeiros produtos que eu entreguei, ali dos primeiros 100, 200 produtos que eu entreguei, voltaram para o problema de falha no uso. Ninguém conseguiu usar de fato na prática. E eu só fui capaz de perceber esse erro técnico do meu produto na hora que eu vendi, na hora que eu botei no mercado para rodar o material. Então, assim, por mais que eu fique no papel, desenhando, pensando, não importa. Execução é o que vai trazer, de fato, o resultado que você precisa para avançar. E aí lembra sempre, o cliente sempre é prioridade. Se o cliente não importa, você não tem um negócio. Lembra que eu falei na primeira aula, você nunca empreende para você mesmo? Você não está empreendendo para você está empreendendo para resolver o problema de outras pessoas. Então, vamos lá. Ouvir, servir e proteger. Pergunta antes de criar. Sabe, qual que é o seu maior problema? Como você resolve isso hoje? Quanto você paga para resolver ou quanto pagaria? E aqui é um ponto interessante, sabe? Toda vez que você faz uma venda, uma reunião de negócio, é muito comum. Ô Ezequiel, vamos se encontrar para eu te apresentar meu produto à minha empresa? Eu quero te vender, vamos supor. O que a gente costuma fazer? A gente começa apresentando. Veja, meu produto faz isso, faz aquilo, nós resolvemos assim, assado, né? Tem uma analogia do Super Mario que eu acho bem legal. Foi desenvolvida lá, não lembro quem foi lá da Y Combinator nos Estados Unidos, mas a gente vai falar isso na próxima aula, que a próxima aula é sobre problema, de fato. E vai ser bem interessante, inclusive, esse tópico. Mas o primeiro ponto é ouvir. Você quer vender seu produto? Ouve o seu cliente primeiro. Ao invés de você sair falando assim 10 coisas, eu faço isso, ouve ele. Por que você quis me ouvir, sabe? Porque eu acho que teu produto é interessante. Por que você acha que meu produto é interessante? E aí você começa a perguntar. E aí, com base no que ele te responde, você resolve para ele, né, criando algo que ele precisa. Então você não cria o que você quer vender, você cria o que o seu cliente precisa comprar. A diferença é sutil, mas muda tudo. Inclusive essa semana, até para compartilhar com vocês, eu estava lendo um conteúdo sobre vendas e material e achei bem legal. Não lembro qual que foi o escritor, enfim, de quem que eu estava lendo esse conteúdo agora, mas eu achei bem legal, assim, o exemplo era, se eu fosse abrir uma hamburgueria, hoje, agora, quais seriam as coisas que eu mais precisaria ter para garantir o sucesso? E aí as pessoas sempre respondem para esse empresário, né? Sempre respondiam assim, um bom produto, um bom processo, fazer muito marketing, desenvolver muito isso. Ninguém acerta a resposta que ele está querendo. A resposta que ele está querendo, que ele traz para uma boa hamburgueria, para uma hamburgueria ter muito sucesso, você precisa de uma multidão faminta. Ponto.
sabe? Então, às vezes, você gasta tanto tempo melhorando o seu negócio, pensando no negócio, mas para um negócio que não tem mercado, não tem demanda, não tem gente querendo comprar, faz sentido ou não faz? Entende? Então, você tem que servir ao problema do seu cliente. Se você tem lá 1 milhão de pessoas morrendo de fome, você pode fazer o pior hambúrguer da vida, vai estar vendendo. Porque tem muita gente querendo comprar aquilo, tem muita gente precisando resolver aquele problema. E é aí que você tem que aprender a entrar nesse mercado. A proteção, né? Mesmo quando você engana ou cobra mais, você não faz. Cliente é relacionamento e não exploração. Isso é muito importante. Se você quiser cobrar mais caro, vou aproveitar em cima desse cara, vou explorar um pouco ele, vou abusar um pouco dele, ele vai perceber em algum momento e vai te deixar. Ele não vai continuar com você como fornecedor para resolver o problema dele. Então, cuidado, proteja o seu cliente, cuide dele. Se em algum momento você tiver que escolher entre ter um cliente ou ter dinheiro, escolha sempre ter o cliente, porque o dinheiro volta, o cliente não. Então é muito importante, o cliente não volta. Se encher o saco contigo, ele não volta. Vamos lá. Até botei aqui, ó, algumas, deixa eu botar na tela cheia aqui para você ver, ó, referências para você se aprofundar. Né? Obviamente tem gente muito mais profissional do que eu, melhor do que eu, enfim, né? E que faz sentido aí você dar uma olhada com calma. Então, eu coloquei aqui no material, né, duas sugestões de livros que eu gosto muito. Uma é o Startup Life, do Paul Graham, e outra é o 0 a 1, do Peter Thiel. São dois livros que, no conceito de startups, vão te trazer uma visão bem interessante. Mas tem muitos outros mesmo, né? Inclusive, deixa eu até ver aqui, ó, olha lá, ó, modelo de negócio, o Canvas de Alexander. Você tem do Go to Market, que é a estratégia de entrada no mercado, o livro Traction, do Gabriel. Você tem Psicologia do Consumidor, História das Empresas, por que elas falham, né? Por que as empresas falham? Então, é importante você ler sobre isso. Mas lembra, e aí eu botei aqui como observação, tá? Para você ter esse ponto. Ler é um input, executar é output. Ou seja, ler é a entrada de informação, executar é como resultado daquela informação. Você precisa dos dois. Mas se tiver que escolher, escolha executar. Escolha executar mais do que ler. Você pode passar lendo a vida inteira, mas se você não ir para a prática, nada muda. Sabe quando você está querendo aprender um novo idioma? Aí você está querendo aprender um novo idioma, você fica lá, lê, faz todo o CCA, skill da vida lá que você quer fazer. 3 meses no outro país, você aprende mais do que em 1 ano lendo o livro. Por quê? Porque a execução muda tudo. Porque avançar para a prática muda tudo. Então, concluindo aqui essa parte, referências são boas para você se aprofundar, mas você precisa executar. Sem execução, nada vai acontecer no seu negócio, ok? Próximo aqui, para nós finalizar, então, o nosso conteúdo dessa aula de hoje, você agora já tem a visão completa do que a empresa vai trabalhar. Por exemplo, vou voltar aqui para esse slide aqui só para você entender. Lembra dele? Você já tem a visão completa do que a sua empresa precisa para trabalhar, para ter sucesso. São muitas áreas, você vai trabalhar muito, são muitas frentes para você olhar e atender, e nós vamos olhar com carinho para todas essas áreas aqui, né? Deixa eu botar na tela aqui para você ver, ó, aqui. Então, todas essas áreas nós vamos abordar durante o nosso curso. Eu vou trazer conteúdo para vocês para cada uma dessas áreas, desses tópicos. Essas 2 primeiras aulas estão apenas começando a introdução ao nosso curso do Manual para Empreender. E aí, fechando aqui, vamos voltar aqui para a tela final aqui para você dar uma olhadinha também, fica mais fácil para mim, né? Bora! Você conhece então toda a plataforma para empreender, todo o conteúdo que você precisa para empreender. São mais de 20 áreas dentro de uma empresa. Você vai trabalhar cada uma na hora que precisa ser trabalhada. Escolher o seu modelo e seu mercado de forma intencional. Eu vou vender assim para esse cliente porque isso é importante, aquilo é importante. O modelo de negócio vai ser ajustado para aquele problema que você está respondendo, né? E também a sua linguagem, a forma como você se comunica, como você fala, vai ser a linguagem que tem que gerar identidade e comunicação e conexão com o seu cliente, ok? Para o próximo vídeo, para a próxima aula, nós vamos estudar especificamente problema. Para você entender de fato qual mercado você está jogando, mas principalmente por que você está jogando e por que é essencial entender o problema para o seu negócio. É um dos conteúdos que eu mais gosto, que eu mais acho legal de falar, de compartilhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Já dá um like aí, compartilha com os amigos, salva o vídeo e espero você para a próxima aula onde vamos estudar problema. Eu vou ensinar você
a identificar o problema que a sua empresa busca resolver, a qualificar esse problema, a quantificar esse problema, a validar se ele é um problema bom, se é um problema ruim, a verificar se esse problema é algo para agora ou é para sempre, se é algo só para você ou se muita gente tem esse problema, formas de validar esse problema antes mesmo de você começar a trabalhar com a solução. Você vai entender de fato como ter um bom problema para resolver e ganhar muito dinheiro vendendo e trabalhando na sua própria empresa, no seu próprio negócio. Espero você no próximo vídeo, compartilha mais uma vez aí com todo mundo e muito obrigado. Até a próxima. Tchau.